Vamos lá, não temos uma leitura inicial. Talvez a gente vai ter que fechar. Bom, acho que a gente deixa aberto as portas. Oremos então. Senhor, entregamos esse tempo, pedimos que o Senhor nos ajude a usar esse tempo. Usar esse tempo, a gente quer entregar as nossas preocupações do dia, enquanto a gente estuda e refletimos sobre esse trecho. Nos guie, nos ajude a compreender melhor como ler este livro e esta carta especificamente. Somos gratos pelo que ela nos ensina sobre Jesus, a pessoa dele. Nos ajude a manter o foco nessas verdades. E novamente somos gratos. Entregamos esse tempo nas tuas mãos. Amém. Multiplicaram. É um milagre. Amém. Gente, carta de Tiatira. Eu mandei o texto e também mandei várias perguntas e bastante coisas para vocês também lerem, se vocês tiveram oportunidade. Eu queria que vocês lessem lá sobre a Jezabel, um pouquinho da história dela e também mais trechos aí de Apocalipse. Dimação, eu tenho uma pergunta. Quem é essa tia? Engraçadinho. É a mesma falta que já foi feita sobre ela. Alguém precisa imprimir aquele texto ou não precisa? Vamos embora? Não passei mesmo. Não passei. Tá bom. É o seguinte, o que eu quero começar hoje é novamente falando sobre os capítulos de Apocalipse, que nem eu falei que eu gosto de fazer no início aqui do nosso tempo. E seria bom também, então, se surgir algumas perguntas nesse período inicial, é para agora mesmo, enquanto eu estou falando, de perguntar, falar, pode ser sobre Tiatira ou sobre o que eu vou agora mostrar e colocar aqui em cima, tá? Nós temos falado nas primeiras semanas aqui de Apocalipse sobre duas eras. Tenho dividido a era tipo antes de Cristo e depois, e o tempo antes tem sido marcado pelo exílio e todas as dificuldades que o povo tem tido, tem sido por causa da falta da presença de Deus no tempo. E durante esse período os profetas profetizaram que Deus iria mudar as circunstâncias. De fato, ele iria mudar não só o destino de Israel, mas através de Israel ele iria providenciar a solução para o mundo, restauração do mundo. Então, quando Israel for restaurado e abençoado, o mundo inteiro iria receber essa bênção. Então, não é aleatório isso, porque desde a queda do homem, Deus prometeu que através da descendência da mulher, da Eva, ele iria abençoar o mundo. E Paulo diz que foi ali que o evangelho foi pregado, já, desde o início, antecipado. E essa descendência, ela vai na história do Velho Testamento, é Abraão e os seus filhos. Então, o destino deles tem a ver com o destino do mundo. Então, quando eles são abençoados e restaurados, é a bênção que Deus prometeu para Eva. Ele está cumprindo a história, está restaurando a humanidade. Então, as promessas de ter uma cidade restaurada, Jerusalém restaurada, um templo restaurado, um rei reinando novamente, um segundo Adão, e fizemos uma lista de expectativas que eles tinham. A proposta foi que entendemos que a cruz é o início dessa era nova, da era messiânica. Então, durante esse período que nós temos um novo templo, uma nova cidade, e Jesus, ele em si é todas essas coisas. Ele é um novo Moisés, ele é um filho de Davi, ele é o profeta esperado, ele é o templo de Deus, ele é a cidade de Deus, e ele em si, ele é o povo de Deus, o que o povo deveria ser, pelo menos. E quando ele nos convida a participar da vida dele, nós estamos em Cristo. A ideia é que nós estamos aí sendo convidados a termos essa função também, de sermos o templo de Deus, de sermos o povo de Deus, de sermos a cidade de Deus, de sermos os governantes da terra. Nós estamos participando nessa nova era, digamos, o reino de Deus. É a mesma coisa, a era messiânica e a era do reino de Deus. Coloquei essas propostas como pressuposições quando formos ler Apocalipse. Isso vai começar
a entrar em jogo. Já começou, mas nas cartas, né? E eu quero falar um pouco sobre isso. Então nós temos esse linho do tempo aqui em cima, com a cruz, iniciando uma nova era. E eu queria que então a gente visse esse período aqui, e o fim dela é o fim, a volta de Cristo, né? Queria que a gente entendesse, então, quando a gente entra nesse período, é quando Deus está cumprindo todas as suas promessas, mas ela não é um período estático. Quero dizer, não é que na cruz tudo já se resolveu. Essa não é a ideia. É que nós estamos entrando na época que essas coisas acontecem. Então Deus prometeu reconstruir o templo. Eu estou pegando essa imagem porque eu acho que é mais simples de nós entendermos como isso funciona. A ideia é que o velho templo, acabou o tempo de Deus usar um prédio físico para morar. Ele tinha um propósito até a época de Cristo. E tudo que aquele templo representava, ele é aquilo. Tudo que ela apontava, ele é aquilo. Então, por isso, não precisa mais usar aquela velha maneira de agir. Então, ele é um novo templo, só que nós fazemos parte dele. Então, o templo está num processo de construção, diz 1 Pedro. Nós somos pedras vivas. Coisa junto, a gente cresce e se torna o templo de Deus. Então, apesar do templo de Deus, o novo templo de Deus estar aqui, nós estamos na era dele, ele também está em fase de construção, que nós estamos ainda crescendo, nós estamos ainda adquirindo pedras novas, e ela vai se completar um dia, mas a era dela já está aqui, nós já estamos desfrutando dessa nova era. Então ela não é estática, ela não é assim, já iniciou e é só isso, acabou e nós já estamos desfrutando da totalidade dela. Não, o templo está ainda crescendo, ela já está aqui, nós estamos adicionando espaço nela. Deu para entender essa ideia? Digamos um casamento, você entra no casamento, ela começa a partir, digamos, de um dia formalizado, mas a totalidade ela não terminou ali, ela é o início de uma coisa nova. Mas a plenitude dela, ela vai sendo vivida, né? As pessoas, os dois vão se conhecendo pela vida cada vez mais e ela vai crescendo. Então ela não é estática, não é assim, não, agora somos casados e pronto, já tudo que a gente precisa fazer, saber, é realizado naquele dia, nas primeiras semanas e pronto, é isso que é casamento. Não, ela começa, ela tem um início, ela é distinto do tempo passado, mas ela vai desenvolvendo e vai crescendo, aprofundando. E é muito semelhante ao conceito do templo. É uma nova era que deu início, a velha era passou e agora é um novo tempo. Então essas expectativas de Deus cumprir as suas promessas, nós estamos na era delas em Apocalipse, mas a plenitude delas ainda está pela frente. Então quando a gente lê o livro, o Apocalipse, a Revelação, falamos que a gente está lendo um livro que tem a sua sequência, né? Só que a sequência ela não é uma cronologia, tipo início e fim. O início da carta tem uma história, aí no final dela ela termina. Então ela não é linear. O livro de Apocalipse tem uma série de visões, de 1 a 22, digamos. Então dentro dos capítulos, cada visão ela é distinta do que a outra. Foi isso que a gente conversou semana passada. Cada bloco. E falamos de 1 tem a visão de Jesus, 2 a 3 nós temos as cartas, 4 e 5 nós temos uma visão diante do trono. Na verdade, 4 até o final, ela também está meio junto dentro de mas ela tem várias visões diferentes. E cada visão, ela não é depois da outra. Então a visão sobre Jesus no capítulo 1, a relação dessa visão com o Jesus que a gente encontra no capítulo 4, foi essa discussão semana passada. No capítulo 4 ele é um cordeiro morto. No capítulo 1 ele é um todo-poderoso com as chaves da morte, andando pelas lâmpadas, cuidando delas. Elas não são duas pessoas diferentes, elas são as mesmas pessoas, só que o que ela se refere, digamos, no mundo real, é Jesus em momentos diferentes. Então, ela não é cronológica. Então, o capítulo 1 descreve Jesus durante esse período aqui, da era, depois da cruz.
Enquanto 4 e 5 parece que é um pouquinho antes, logo depois, é como ele chegando lá, sendo exaltado. Então a sequência do livro, ela não é cronológica. Nós temos essas duas coisas que ficam às vezes em tensão uma com a outra. Nós temos a realidade, digamos, aqui em cima, de uma coisa começando, caminhando para o seu fim, e no livro ele tem uma sequência, mas ela não é a mesma sequência do início ao fim, às vezes. E cada visão é meio independente e às vezes descreve coisas em períodos diferentes daqui de cima. Tá, vou falar outro exemplo aqui, o capítulo 12, por exemplo. O capítulo 12 fala de um período um pouquinho antes de Jesus. Fala da mulher, a mãe dele, que estava grávida, que deu luz a ele. Então a visão do capítulo 12 começa um pouquinho antes da vida de Jesus e aí narra quase a história toda. Ele nascendo, a vida da igreja, ela vai. Mas apesar de então dela ser o número 12, uma visão que vem depois de muitas outras no livro, ela é meio sozinha. A gente entende ela nos seus próprios termos. Tá, vou deixar isso... Eu repeti isso da semana passada porque eu acho que às vezes é meio confuso. Isso eu queria aproveitar, falar, explicar de novo e aí ver se tem alguma pergunta sobre isso. Com você tudo bem? Vamos lá. É interessante essa questão do capítulo 12 anterior. Quando você lê, você não tem essa visão. Acho que aí a coisa fica mais coerente quando você está lendo. Então quando a gente está lendo, por que João então colocaria coisas que não estão em ordem cronológica, né? Porque ele está desenvolvendo um tema. Mas essa sequência que foi dada na Bíblia, isso foi em função do quê? No livro de João? No livro do Apocalipse. Então isso vai ser... Dessa sequência. Então essa é uma das nossas perguntas enquanto a gente lê. Por que está nessa ordem? Então nós temos talvez duas opções gerais. Uma, a gente falar simplesmente o que ele recebeu. Não tem lógica. Ele recebeu assim e aceitamos que é assim. Isso é um jeito que é encarado o livro de Apocalipse. É o que ele viu, ele escreveu o que ele viu, ele nem entende o que ele viu, então ele está tentando o seu melhor. E deixou assim para nós. E a gente, eu acho que se coloca numa posição mais difícil até, que é a gente quer tentar ajudar ele a entender o que ele viu. Que a gente acha que a gente agora sabe mais, né? Que estamos mais próximos talvez da época. A outra que eu estou propondo para nós é que ele está fazendo uma arte aqui e propositalmente está colocando coisas depois e antes. Ele coloca coisas nas cartas que ele só explica mais para frente. Ele deixa você com essa atenção. Mas como assim? O que é esse nome que ninguém conhece? Maná escondido? O que significa isso? O que significa que a gente vai ler hoje? Que Jesus vai dar a autoridade de governar? São coisas que só depois que você chega no final que você... talvez você está se referindo a isso. Então é uma obra literária dele. Eu acho que ele sentou, ele viu certas coisas e depois ele organizou elas neste livro. Então tem mais propósito por trás da sequência, mas ela não é de nos dar uma cronologia. Ele quer dar uma mensagem para nós. Então o nosso objetivo é escutar a mensagem do livro. Quem é Jesus, como é que ele age, como é que a gente aprende sobre ele e o que ele tem a dizer para a sua igreja. Então a gente escreve muito livro assim, né? Começa com um final para chamar atenção e daí vai desenvolvendo história, no meio vai organizando. Não sei se o estilo literário de João é de Deus que quis mostrar assim, né? Eu não vejo incoerência, porque é muito chato mesmo, uma biografia, sabe, linear, assim, né? E ajuda também a gente a entender, porque quando você volta e mostra, por exemplo, é como se fosse o capítulo 12 é como se fosse um resumo, né? Ele está no meio do desenvolvimento, ele resume desde o nascimento de Jesus até o final. Aí continua tocando o assunto. Eu acho que não, quando a gente tenta colocar numa categoria de biografia ou alguma coisa assim, a gente corre o risco de mal entender. É mais parecido como uma pintura, que você vê cada parte individual, aí você vê outra parte da pintura, talvez isso aqui, você vai repensando as coisas conforme você vai conhecendo mais do método de fazer uma pintura. Eu gosto também de slideshow de fotos,
Acho que muitas vezes ele é mais parecido com isso. Quando a gente apresenta um slideshow, muitas vezes, digamos, as temporadas de acampamento, elas não estão em sequência cronológica. O primeiro dia foi assim, aí de manhã foi assim, depois teve almoço. As fotos são, às vezes, por temas. Brincadeiras, piscina, os estudos, pessoas. Elas não têm e ninguém espera uma cronologia da temporada. Eu vou estudar todos os vídeos das temporadas do Terra Viva para saber como e quando aconteceu todas as coisas. Ele transmitiu a sensação total, né, do acampamento. Foi legal, fizemos isso, essa pessoa estava lá, tivemos esse tema. Ela é dividido diferente, né? Eu acho que o Apocalipse é mais assim. Ele quer transmitir um sentimento, conceitos sobre Jesus, e ele não precisa seguir a cronologia da história. Mas ele tem uma estrutura. Geralmente o início de qualquer livro profético é revelação de Deus para o profeta, é o que nós temos no capítulo 1, e aí as palavras para o seu povo, que é os de 2 a 3, aí a visão que abrange o geral, todas as nações e o destino do povo dentro de tudo isso. Então ele segue uma ordem que eu acho que é um padrão dos profetas do Antigo Testamento. Mas com isso, vou usar outra cor aqui. O que eu estou fazendo no livro, eu estou fazendo o seguinte: conforme a gente está aqui nos 2 a 3, nós estamos vendo temas, estamos vendo coisas que Deus está falando para a igreja enfrentar, e nós vamos ver temas que não estão totalmente desenvolvidos aqui no 2 a 3, que a gente não entende muito bem. Mas eu acho que a ideia no João é que ele tem essa segunda visão aqui, do bloco 4 a 22, aonde esses temas são explicados melhor. Então, a gente vê, eu quero falar isso sobre no final. Nós temos em cada carta esse negócio de vencedor. Você tem que vencer, né? E para o vencedor eu vou dar a minha bênção. Não é por acaso que nesse bloco de 4 a 22 nós temos uma guerra, uma luta, e os filhos de Deus são aqueles que precisam vencer contra um inimigo. Então não é por acaso, é porque essas cartas nos estão introduzindo a um tema que agora a visão seguinte vai nos falar contra quem realmente a igreja está lutando, e ela está descrita aqui na visão de 4 a 5, para endurecer os corações daqueles que já estão duros, e aí para acordar aqueles que estão dormindo, para você se chocar, nossa, eu estou de fato numa guerra, e não é uma guerra contra apenas mim mesmo, ou inimigos, ou outras nações, é contra o diabo. Ele está por trás de tudo isso. É um jeito de acordar o povo. Então essa é a proposta básica sobre o livro. A gente vai ler as cartas, e hoje a gente vai ler um pouquinho sobre as partes mais para frente, né, para ver que as cartas correspondem a outras partes do livro. Parece confuso, né? Agora que eu estou lendo esse desenho, meio confuso tudo isso. Novamente, eu dou uma pausa aqui. Alguma pergunta? Pode até agora surgir as perguntas da leitura sobre Tiatira. Ou sobre esse desenho aqui. Eu acho difícil as perguntas que você faz. Não que sejam difíceis as perguntas, mas as respostas, eu acho assim. Às vezes é que eu nem estou procurando uma resposta. Eu quero que você trabalhe, né? E não só para ser chato, mas não é. E para você, se você falou eu não sei, mas você tentou procurar uma resposta, isso é parte do objetivo. Tá, pergunta do Serginho, fala mais alto, que eu quase não te ouvi, então imagino que Jezabel ou Jezabel? Jezabel no Velho Testamento. Porque ela é citada muitas vezes. Qual foi o estrago que ela promoveu em termos históricos na época? Tá, eu coloquei as referências de tudo que ela é mencionada para você ler. Alguém queira responder? Ou a pergunta do Serginho, qual é a relevância da Jezabel?
O que você lembrou, o que você entende. A razão que eu coloquei os textos é porque é isso que a gente precisa entender, para entender o que é que João está falando, porque Jezabel não existia mais na época, não tinha nada a ver. Ele está pressupondo que todo mundo conhecia. Sabe que só vou falar uma coisa, esse é outro ponto interessante, que muita gente acha que no primeiro século o pessoal não lia muito, não tinha acesso a livros, era tudo oral, mas tudo que a gente lê do Novo Testamento pressupõe que as pessoas para quem Paulo escreve, para quem João está escrevendo, era gente que conhecia as histórias. E esse é um exemplo muito claro. Ele nem fala, como está escrito lá em 1 Reis não sei o quê. Ele simplesmente fala aquela mulher Jezabel, achando e conhecendo que todo mundo entendia essas histórias, né? Que eles liam as histórias para a vida deles. Então é muito interessante isso. Mas enfim, voltando à pergunta, o que é que Jezabel fez? Justamente por isso, porque nem sempre você fica sabendo de alguma coisa lendo. Mas como também ela era oral, essa é uma tradição judaica, você muitas vezes tem alguma coisa lá no Brasil. Se você tem um cara que governou o Brasil e foi mal, e fez coisas que são questionáveis, como Getúlio Vargas, por exemplo, você tem isso na memória, e os pais falam que a coisa vai embora. Isso também, então, nesse sentido. Então, gente, o que Jezabel fez no Antigo Testamento? Qual que foi a grande pira dela? Matou os profetas. Sim, ela fez isso. Se você leu lá, ela, durante o período de Elias, ela estava matando todos os profetas de Jeová, porque os profetas de Jeová estavam falando que você só pode adorar um Deus, e ela era filho do sumo sacerdote do serviço a Balaão, que tinha casado com um dos filhos do reino de Israel. Aqui em cima, esse desenho aqui, a linhagem de cima é que o povo se dividiu logo depois de Davi e Salomão. Então, só teve esses dois que estavam sobre um reino unificado em Israel. Logo depois, essa linha aqui, Israel se dividiu em dois, Israel e Judá. E Judá ficou com os reis da linhagem de Davi, enquanto Israel, eles tiveram vários reis estranhos. E demorou 3 gerações, então um pai... basicamente isso. Um pai, um filho e aí um neto. E o neto casou com a Jezabel. Mas o pai, ele já estava com acordos econômicos. Então essas primeiras 3 gerações, logo depois da separação de Israel e Judá, foram os períodos de alto comércio para Israel. Fizeram trocas com os filisteus, trocas com o povo do norte, e com essas trocas adotaram os costumes religiosos, fizeram um monte de construção. Judá ficou um pouco meio para trás. E ficou nessas primeiras 3 gerações que Judá tinha uma aliança com Israel, mais por questões financeiras. Geralmente eles brigavam, mas durante essas primeiras 3 eles tinham um pacto junto. E aí que chega o casamento, aí eles decidem casar para realmente fixar esse relacionamento com todos os povos vizinhos. E aí Jezabel introduziu a adoração a Baal. Salomão também já tinha introduzido um monte de besteira. Não é que o povo do norte era santinho, nada disso. Só que Israel realmente viajou. Criaram um templo separado lá em Samaria, fizeram um sacerdócio separado também. E Jezabel liderou a adoração a vários outros deuses e queria eliminar essas pessoas que ficavam falando que não podia fazer isso. Então ela ficou famosa por causa disso. Teve uma cara a cara com Elias várias vezes. Eu te dei os trechos, mas o que chocou ali no Antigo Testamento foi, na verdade, quando ela teve uma vez que o marido dela, o rei Acabe, ele queria um território de um cara ali, e o cara não queria vender a vinha dele, o jardim. Ele veio em casa chorando, que nem uma criança. E a Jezabel: seu tonto, você é o rei, deixa que eu resolvo isso aqui para você. Inventou lá uma declaração e deu um jeito de roubar o lugar. E o profeta chegou e falou assim: sabe o que? Vocês dois vão morrer. E até os cães vão lamber o sangue de vocês no futuro. E mais para frente a gente tem isso literalmente acontecendo. Então, eu acho que eu tenho no texto aí, alguém tem aí os rodapés? O que eu estou interessado é nas rodapés do 2 Reis.
Só que eu não... 9, 30, 37. Tá, então vamos lá para 2 Reis 9. E o... Tá, 9h30. E tem... Qual que é a referência antes, Cris? Aí é 1 Reis 21, 1 a 29. Tá. Eu vou abrir... Eu tô com os dois aqui. Você pode ficar lá em 2 Reis, que é a morte de Jezabel. Mas quando Elias chegou e deu uma dura nos dois, o que eu acho interessante é que Deus ameaçou essa morte, né? Aí a reação de Acabe é que ele versículo 27 do capítulo 21, eu vou ler. Isso aqui é de 1 Reis. Eu pedi para vocês abrirem em 2, mas eu vou ler um pouquinho de 1. Eu queria fazer uma observação aqui. Quando Acabe ouviu as palavras de Elias lá, ele rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e jejuou. Passou a dormir sobre panos de saco e agia com mansidão. Então a palavra do Senhor veio ao presbítero Elias. Você percebeu como Acabe se humilhou? Então, tendo que ele se humilhou, eu não vou trazer essa desgraça sobre ele, mas durante o reinado do seu filho. Então Acabe ouviu a palavra de Deus, ele fez uma besteira enorme, continuou fazendo besteiras mais para frente, mas ele se arrependeu e Deus retirou o julgamento que ele tinha profetizado sobre ele. A mulher dele vai receber uma coisa horrorosa. Mas é interessante notar que Acabe, o rei mau, ouviu a palavra e se arrependeu e foi poupado, né? Que é um tema que nós vamos ver no livro, na carta a Tiatira. E aí eu queria ler o que acontece com a Jezabel, porque essas imagens fazem parte das imagens que encontramos em outras partes do Apocalipse. O destino de pessoas que rebelam contra Deus e que agem dessa forma. Então, 2 Reis 9, 30 a 37. Em seguida, Jeú entrou em Jezreel. Ao saber disso, Jezabel pintou os olhos, arrumou o cabelo, ficou linda e aí olhou de uma janela do palácio, como se é só hoje em dia, nos tempos modernos, que as mulheres fazem isso. Tinha esse negócio naquela época, tinha maquiagem, tinha perfume, tinha roupa especial. Inclusive, uma das coisas mais antigas que a gente tem de evidência de escrito, né, de línguas, é de retratos de trocas econômicas, e uma das mais antigas é uma pedrazinha onde a dona do comércio está escrevendo para os seus servos lá na Babilônia: eu preciso de mais chinelos, eu preciso de mais vestidos, mais panos dessa cor, porque está vendendo muito, está pedindo, está sendo mandado de volta, né? Então tinha esse negócio 3, 4, 5 mil anos atrás. Certas coisas são parte... Isso aí é informação grátis que eu estou jogando aí, que eu lembrei. Mas interessante isso. Ela ficou toda... maquiagem, foi lá no... Tinha espelho que eles usavam. Coisa que a gente usa hoje é a coisa que os egípcios tinham. Enfim. 31. Quando Jeú passou pelo portão, ela gritou: como vai, assassino do seu senhor? Não sei que voz que ela usou para falar isso, né? Mas semi-sarcástico também tem uma coisa forte, né? Porque o assassino do seu senhor era o marido dela, aquele que matou. Então ela está tentando se jogar na frente do cara, seduzi-lo, falar que está tudo bem, sei lá o que ele estava querendo com isso. Ele ergueu os olhos para a janela e gritou: quem de vocês está do meu lado? Aí 2 ou 3 oficiais olharam para ele. Como assim 2 ou 3? Porque a Bíblia não sabe, né? Engraçado isso. Tá, não quero abrir essa discussão, mas é engraçado. 2 ou 3. Tá, desculpa. Eu acho interessante essas coisas. Então Jeú ordenou: joguem essa mulher para baixo. E eles jogaram, e o sangue dela espirrou na parede e nos cavalos. E Jeú a atropelou. Em detalhes legais, né? Bem interessante a gente saber disso.
Do fato que ela pintou os olhos ao fato que o sangue dela espirrou nos cavalos. Eu acho detalhes fantásticos que Deus inspirou para nós termos. Por isso é importante a gente ler. Jeú entrou, comeu, bebeu e ordenou: peguem aquela maldita. É a palavra que é mais forte, na verdade, mas você já pode imaginar o que ele falou. Está bem mais bonitinha aqui no português. E sepultem-na, afinal era filha de um rei. Linguagem sarcástica, né? Afinal ela merece ser vista por todo mundo, então vou mostrar para todo mundo quem que ela era. Mas quando foram sepultá-la, só encontraram o crânio. Outra imagem bonita, né? Um osso, um negócio, um esqueleto assim. Que coisa maravilhosa. Os pés e as mãos. Então voltaram e contaram isso a Jeú. Evidência de zumbis na Bíblia. Não, tá bom. Cumpre-se assim a palavra do Senhor anunciada por meio de seu servo Elias, o tesbita. Num terreno em Jezreel, cães devorarão a carne de Jezabel. Os seus restos mortais serão espalhados no terreno em Jezreel, como esterco no campo, de modo que ninguém será capaz de dizer: esta é a Jezabel. Ela se tornou a ser um símbolo de o destino de idolatria, de quem desvia os filhos de Deus da adoração do Deus verdadeiro. O destino é extremamente severo e ela tornou-se a representar isso. Ela seduziu, enganou, introduziu uma adoração a um falso Deus. Então ela ficou com essa imagem, ficou muito forte na cabeça do povo, esse conceito. Então quando ela aparece na carta, não é que ela ressuscitou e agora ela está novamente viva em Tiatira pregando. Era uma metáfora para o que estava acontecendo na igreja. E vai ser nosso desafio a tentar agora reconstruir isso. Isso é parte do desafio dessa carta. É a gente olhar assim, ler de onde que veio esse contexto, aí tentar o que ele estava querendo falar. E para a gente fazer isso, nós vamos ter que ler a carta à luz do livro de Apocalipse inteiro. Eu vou tentar navegar isso para a gente hoje um pouco, se tivermos tempo, óbvio. Só para ter uma ideia de tempo aqui, que tempo para comer uma pessoa de cachorros? Tem que ser zumbis, é a única explicação. Não, porque na verdade, mesmo assim, porque na verdade, aqui, quando você fala em comer e beber, são algumas festas, né? Olha, eu não sei, Serginho, não sei, que eu não tenho experiência com cachorros comendo um ser humano. Eu me levava para fazer um banquete para um cara comer, né? Eu tinha que chegar, pedir a comida, porque eu não estava sendo esperado para o almoço. Mas eu acho que certas coisas assim não precisam de muita lógica ou nem a gente avaliar em termos dos tempos naturais das coisas, né? Que Deus profetizou um negócio e se Ele quiser colocar mais fome nos cachorros, Ele pode, né? Ou quiser fazer uma mula falar, Ele consegue. Então eu acho que não precisa nos preocupar muito com o tempo que durou para o cachorro comer, ou quantos cachorros que estavam, 300 cachorros, ou se eram 2 ou 3. Mas se você se preocupar com 2 ou 3, por que não vai se preocupar com o tempo? É que ele não menciona, né? Se ele falou, demorou 1 ou 2 semanas, mas eu acho que não é muito... Não precisamos nos preocupar demais, né? Se foi uma celebração bem cumprida. Não importa que ela fez besteira, é isso? O que importa é que eles ficaram surpreendidos por quão rápido que aconteceu. Não era esperado isso. Nossa, os cachorros? Eu acho que os cachorros não era costume deles comerem isso. Então eu acho que foi uma coisa meio sobrenatural mesmo. Mas o detalhe, coitado do cavalo, né? Que ficou com esse sangue da... Então esse é o contexto de Jezabel. Ainda estamos na fase de perguntas, tá? É que a gente se perdeu na leitura ali. Tarantino, isso aqui, né? Boa sangue. Isso. Mas deve ser uma altura boa, né? Para cair os filmes. Sabe que caiu? Parece que o crânio não explodiu, né? Porque o crânio ainda estava ali. Então talvez não caiu de cabeça. Mas sempre que vai cair em cima de uma pedra, né? Tem bom tomate. A gente levanta no meio de manhã para ficar bem livre. Amém. Nós estamos na... Então, se não tiver nenhum comentário sobre o livro, eu vou... O que mais que eu tinha de pergunta aqui? Era...
Não, o resto a gente pode, as perguntas a gente pode ir enquanto a gente lê aqui. Eu vou reservar um pouco de tempo no final para falar sobre vencedor e o tema de vencedor no livro. Então talvez eu seja um pouquinho mais seletivo na carta. Então você vai ter que fazer perguntas se eu pular algum assunto que você queria tratar. Vamos para frente aqui. Tiatira. Vamos lá. Esse aqui você vê que é uma carta um pouquinho mais comprida, né? Então, sei lá. Então, vai ser comprido. Versículo 18, vou ler por inteira. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Então vou dividir aqui, fazer uma distinção, essa visão inicial, e ela vai ser relevante, ela é proposital. Nós temos algumas divisões bem distintas nessa carta. Essa parte dele falar eu conheço você, ela é bem curta, né? E a parte bem grande é essa coisa de Jezabel que fica no meio. Também o que é grande é o final do vencedor, tem mais detalhes. Então, nós teremos uma série de partes nessa carta e precisamos avaliar um pouquinho de cada parte. Vou usar uma cor diferente para fazer isso, porque eu quero ser criativo hoje. Tá, essas são as palavras do Filho de Deus. Minha pergunta que eu fiz no e-mail é... Oi? É isso. Tem que refletir um pouco disso. Essas são as palavras do Filho de Deus. Minha pergunta foi por que ele usou isso aqui? Isso aqui é novo. Isso aqui não estava na visão inicial. Então ela é relevante. Uma coisa que ele está colocando a mais, né? A outra parte dos olhos de chama de fogo e de bronze, o pés de bronze, são coisas que estavam na visão inicial, mas essa coisa de Filho de Deus não estava. O que vocês acham disso? Acham nada? Acham tudo bem? Eu aceito? Prova que Ou... Jesus é Filho de Deus. Sim. Jesus é tudo aquilo. Mas em relação à carta, o que essa Filho de Deus tem a ver? Tá, tudo bem, Jesus é Filho de Deus, mas lembra que todos os detalhes da visão, elas têm alguma coisa a ver com a mensagem da carta. O que essa declaração que Jesus é o Filho de Deus tem a ver, em alguma forma, com a mensagem para Tiatira? Posso deixar isso como uma pergunta para nós voltarmos? Alguém, não, preciso saber, você perguntou e agora eu preciso saber agora. Alguém está impaciente? Senão eu vou segurar isso para um pouquinho depois, para a gente chegar na conclusão. Ok? Tá bom. Vocês na verdade não tinham escolha mesmo, eu não ia falar, então tá bom. Versículo 19. Eu conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Gente, isso aqui é uma das melhores coisas que ele falou para todas as igrejas até agora. Olha tudo que ele fala aqui: obras, amor, fé, serviço, perseverança, e você está fazendo mais agora do que no início. Muito diferente do que a igreja de Éfeso, que estava ao contrário, né? O primeiro amor, eles estavam todos lá animadaço para evangelizar, obedecer, conhecer, e vai meio que desanimando com o tempo. A igreja de Tiatira, contrária, eles estão mais animados agora do que antes. Interessante isso, né? Vamos olhar com mais detalhes. As suas obras,
que ele quer falar com obras? É bem provável que ele está falando de obras, assim, de coisas boas, ajudando os pobres, amando um a outro, sendo igreja. Oi? Mas contudo, todavia, pode. Sim, mas eu queria primeiro que a gente sentisse o peso das coisas positivas, para a gente entender como é que a gente concilia o que ele vai falar de negativo, que é muito, né? Mas primeiro vamos identificar esse positivo, porque eu acho que é importante, que a gente não mistura tudo, que tem muitas coisas boas, e é meio chocante pensar como essas coisas boas podem estar presentes com uma coisa tão ruim assim. Então, suas boas obras, eu acho que é um monte de coisa, trabalhando com gente necessitada, ajudando pessoas estrangeiras de fora, recebendo pessoas na sua casa, dando comida aos pobres e etc. Amor é tudo aqui. Parece que amor ela não é definido, né? Mas o seu amor, provavelmente seu amor para com Deus, seu amor para com um ao outro, a sua vontade de obedecer a Deus. Nossa, eu conheço o seu amor, é verdadeiro, é sincero. Interessante isso. A sua fé, eu conheço a sua fé. Provavelmente isso tem a ver não só apenas que as pessoas eram de fé, realmente confiavam. Não era isso, tem a ver com vocês creem nas coisas certas. Vocês têm uma fé boa. Você crê nas coisas que você deveria crer. Então a sua doutrina está correta em relação às coisas sobre Deus. O seu serviço, eu coloquei um rodapé ali para dizer que esse aqui é um tema a mais. Nós já temos obras aqui. E para ele falar serviço, é provavelmente para enfatizar o fato de que eles estavam ativos em obras sociais. A palavra diaconia aqui é exatamente isso. É você suprindo necessidades. Então, na cidade, se tinha pobre, essa igreja provavelmente se participava. Eu estou lá. Se tiver problema, pode confiar com a gente. Se tiver um desastre natural, nós vamos comparecer. Nós vamos ajudar em todas as áreas aqui da cidade, da comunidade. Nós somos ativos. Nós trabalhamos um com o outro. Se alguém da igreja está com dificuldade, é uma igreja que ajuda, que vai dar do dinheiro, do tempo e etc. Então, parece que tem uma ênfase no ativismo da igreja. Ela estava ativa e estava fazendo cada vez mais. Era proativa. Então, tem coisas muito boas da igreja de Tiatira. É que ela é só conhecida por essa Jezabel que a gente esquece que ela tinha coisas boas. E isso é importante porque eu acho que um pouquinho do problema dela era isso, eram essas coisas boas, que ela estava muito envolvida, talvez, com a sociedade. Então, e esta é a sua perseverança, você começa a coisa e você leva até o fim. Vocês não são uma igreja que desiste, que desanima muito fácil, vocês perseveram nas coisas, nas dificuldades também. Então, uma coisa boa, né? Qualquer igreja eu acho que gostaria de ouvir isso de Jesus, da parte dele. Se fosse só isso, né? Se terminasse ali, beijo, um abraço, Jesus, o seu amado, até logo. Mas seria bom se terminasse assim. Mas não termina desse jeito, infelizmente. Tantas coisas boas, no entanto... É isso, entanto? Contudo, porém, todavia. Versículo 20. Mas, no entanto, eu tenho contra você, você tem um problema, você tem todas essas coisas maravilhosas, mas há um problema e é sério e nós precisamos tratar desse problema. Você tolera a Jezabel. A igreja de Pérgamo, ela se apegava a certas doutrinas. Essa igreja, a crítica é bem semelhante do que a igreja de Pérgamo, mas o problema parece que é um pouquinho mais profundo. Você tolera a Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Essa descrição aqui é a única dica que a gente tem que talvez tinha uma mulher na igreja aqui que representava a Jezabel. Que, historicamente, talvez tinha uma mulher líder aqui que era a cabeça desse movimento. É a única dica, mas ela pode apenas representar talvez uma igreja, uma comunidade, porque uma igreja de Tiatira, a cidade seria grandinha, ela não teria uma igreja só, provavelmente ela teria várias igrejas em casas diferentes, mas como uma toda, ela teria um nome único, né, da cidade.
Então é possível que é uma comunidade entre as igrejas de Tiatira, que era chamado disso. Ou é possível que tinha uma mestre, uma mulher bem capaz, que estava ensinando e que era tolerada por o resto do pessoal. Essas são as possibilidades com isso. Aquela mulher. E essa frase, aquela mulher, para mim, é muito difícil evitar a conclusão que era isso. Era uma das líderes de uma igreja. Acho difícil sair isso aqui representar um grupo, ou que seja algo que não é uma mulher. Então eu vou pôr que é isso, aquela mulher que se diz profetiza, com os seus ensinos. Mas pode ser igreja mesmo, porque fala que é matar os filhos dela, né? Os filhos podem ser os seguidores. Sim, é verdade. Aqui no versículo 23, dessa mulher, eu concordo que isso provavelmente é mais simbólico, né? Os filhos da mulher não são literalmente os filhos. A igreja. Eu só acho que aquela frase ali em cima, aquela mulher que se diz profetiza, essa descrição a mais, não sei, para mim o peso está que ali em cima ele quer dar bem claro. Sabe aquela mulher lá que fica se falando? Eu acho que ele quer dar o dedo rapidinho para aquela mulher. De repente ela era atuante na igreja, fazia todo esse serviço, obra, amor, né? Só que por outro lado ela também desviava a igreja para outro. Sim, os filhos dela serão todos da igreja que seguem ela. Apesar de jogava nos duas vertentes. Mas dá para entender. Acontece muito hoje em dia. Sim, dá para entender ela como simbólico de uma igreja, sem ser uma mulher que é líder. Mas eu acho que é mais sensato é uma mulher que tem os seus seguidores. Tá, agora o que ela estava fazendo era, através de ensino, induzindo os meus servos à imoralidade sexual e comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Este aqui é o mesmo problema de Pérgamo, tá? Que nós identificamos, eu coloquei o termo sexo e comida. E o negócio de sexo e comida não era sexo e comida, literalmente. Esse aqui é um termo que representava idolatria. Qual que era o grande lance de sexo e comida? É que através do sexo e através da comida, o povo de Israel foi induzido ou seduzido a adorar outros deuses junto com Jeová, não de abandonar. A ideia não era de jeito nenhum abandonar Jeová, era de adicionar, vamos também adorar, vamos tolerar, vamos também reconhecer os deuses desses outros povos, porque a gente quer ter comércio com eles, né? Nós queremos as bênçãos que eles trazem à nossa comunidade aqui. Então, para o povo lá de Israel, que a gente fez aquela divisão, quando eles fizeram um contrato com os filisteus, com o pessoal do litoral, que tinha artesanato muito reconhecido na época, que tinha tinta, que tinha coisas bonitas, eles queriam ter um contrato com eles financeiro, e para você participar, você reconhece e respeita os costumes deles, né? Você vai receber eles em casa, tá, vamos Buda, vamos reconhecer o seu Deus, o Baal, Ashtorá, legal, ok, vamos comer também um bolinho oferecido, tá, vamos adorar, vamos aceitar isso. E também vou ter aqui o Jeová aqui, uma coluna de fogo pintada na minha parede. Era um sincretismo na vida, de achar que tudo bem, não tem grande custo eu reconhecer os deuses dos outros povos, talvez até adotar os costumes. E foi aos poucos essa sedução de reconhecer os outros deuses e aí começar a adorá-los também ao lado de Jeová. Então, comida e sexo aqui representa isso, é de nós adorarmos outras coisas ao mesmo tempo que adoramos a Deus na vida. É de nós darmos importância para outras coisas e também reconhecer Deus. Isso acontece hoje em dia ao máximo. Através dessas duas coisas, nós somos levados a adorar outras coisas e também a Deus. E quando a gente faz isso, a gente diminui Deus, porque Ele agora não é o único na nossa vida que recebe o carinho, o afeto, o louvor, o nosso tempo, o nosso dinheiro. Agora a gente divide essas coisas com esses outros deuses do nosso coração. Então aqui é essa declaração, comida e sexo é igual, só que a diferença aqui dessa igreja de Pérgamo é que parece que já tinha mais tempo que essa doutrina estava sendo ensinada
e tinha alguém até liderando esse movimento e ela era tolerada. Parece que lá na igreja de Pérgamo tinha mais, estava começando, e a ameaça estava: se você não cuidar disso vai ser um problema. Enquanto aqui, a gente vai ao versículo 21, eu já dei tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer arrepender. Então parece que aqui, essa é a distinção da igreja de Pérgamo, essa questão de tempo. Tinha um tempo já que isso aqui estava acontecendo e já estava bem fixo essa doutrina. Tudo bem você ter um deusinho romano na sua sala e oferecer um sucozinho quando você receber seus vizinhos em casa. É tudo bem quando você vai lá e fazer negócios lá naquela outra cidade, você também se prostrar e fazer o sacrifício ao César. Isso não é grande coisa, aquilo nem existe, é só você ir lá e reconhecer. Por que você vai causar tantos problemas com todo mundo, indo lá e falando que não tem nenhum outro rei a não ser Jesus? Chega de ser idiota, chega de ser ignorante, não é grande problema você ir lá e, se for necessário, deitar com uma das prostitutas que está na sociedade, porque todo mundo faz. E é assim que a gente vai ter comércio e uma vida mais estável aqui. É assim que as coisas são feitas na sociedade. Não seja tão para trás. Porque olha o versículo 19, suas obras, amor, a sua fé, o seu serviço, você está ativo, é uma igreja participativa. O que é importante é você estar na comunidade servindo. Parece que essa era a mensagem dessa mulher. O que é importante é você ajudar os pobres. Esse negócio de como é que você chega até lá, tudo bem você usar os métodos dele, tudo bem você ter esses deuses na sua casa, isso a gente sabe que é nada, né? Então parece que um pouco da mensagem dessa mulher tinha a ver com um relaxar dos valores, e tinha sido aceito na igreja, e isso não impediu que ela fosse menos ativa. Parece que isso faz parte da razão que ela era tão ativa e participante na sociedade, porque ela era mais aberta, ela não tinha esses limites, esses constrangimentos de está tendo, hoje é festa do Deus sei lá o quê, então não vou nem participar. Não, a mulher, provavelmente a profetisa, falava: gente, isso aqui não é grande coisa, é uma coisa, é só tradição aqui da cidade, nós estamos só apenas participando de alguma coisa, sempre foi assim, não se preocupe. É quase fosse, vamos ser mais agradável, né? Não vamos causar aqui um grande problema. E aparentemente ela era cristã, né? Porque Deus deu tempo para ela se arrepender. Sim, ela fazia parte da igreja. Não, mas parece que ela tinha um relacionamento com Deus, porque ele fala, deu tempo para ela se arrepender, não é uma coisa, uma pessoa de fora, assim. Ela estava dentro da igreja, né? Sim, isso aqui não é uma pessoa que não é. Ele não fala assim, uma pessoa que se diz filho de Deus e não é. Não é isso aí. É alguém que está dentro da igreja e a igreja está tolerando e deixando essa mensagem de isso aqui é tudo bem. É um sincretismo, né, na igreja do primeiro século. E para eles tinha a ver com comércio, como você faz os seus negócios do dia a dia, e também de não causar um problema com seus vizinhos. É chato isso. Você sair para lá e falando: não podemos reconhecer César como Deus. A Tiatira, eles tinham, na igreja de Atos tem uma cidade que quando Paulo vai para uma cidade, tem uma mulher que vende tecidos. Oi? Púrpura, que era bem famoso, e a mulher era de Tiatira. Então a gente sabe historicamente que a Tiatira era um centro econômico com várias escolas ou companhias de vários tipos que vendiam tecidos, vendiam várias coisas, e cada uma dessas companhias tinha um certo ato religioso que você fazia para participar do grupo, você reconhecia o Deus que forneceu os recursos ou sei lá o que, mas era bem forte isso na cidade de Tiatira. Então, para você participar do mercado, adquirir recursos, vender os seus produtos, você tinha que entrar no ritual. Ou você entra no ritual e tem acesso, ou você se isola. Então, para a igreja de Tiatira ter comida e sexo com essa mulher, a ideia é que eles estavam bebendo ou escutando os ensinos dessa mulher, dizer que é tudo bem você entrar no ritual, seja por qual razão. Ela estava falando que é tudo bem você se deixar parecer como alguém que reconhece os deuses deles, porque eles são ignorantes, é nada mesmo. Eu não sei o que ela falava, mas ela deixava aberto essa possibilidade para eles, de você viver de tal forma que a pessoa de fora olha e vê como você como mais um do grupo. O que é importante, parece que para ela, era você estar ativo, obras
serviço, perseverança. E ela reduziu essa questão muito importante de quem é Jesus, quem é Deus, quem que realmente é rei. Então a gente não tem uma descrição direta aqui, só essas indiretas desse ensino dela. Então as comidas que eles tinham que fazer, comer, as refeições com essas companhias, incluía comida sacrificada a algum deus. E a ideia que ela estava falando, pode comer, não tem grande coisa. Mas ao comer, o cristão diz que aquilo está tudo bem. Ao comer, você reconhece talvez o Deus, ou você respeita a religião daquela outra pessoa. Para você negar aquela comida, falar, não, eu não posso isso, você estaria falando claramente, não, aquilo não existe. Só há um Deus, só há uma pessoa que merece ser honrado e louvado. E eu vou tomar essa postura de não participar com você, não comer essa comida, e talvez correr o risco de não ter o seu comércio, me isolar aqui na sociedade. Então esse ensino na igreja virou foi o que chamou essa grande crítica. Versículo 22: vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. A gente não tem uma descrição aqui, mas em outras partes do livro nós temos uma outra mulher que também induz os filhos de Deus a cometerem adultério e comida e sexo. Adivinha quem é? Não. Lembra que eu falei que tem outro bloco no livro de Apocalipse que eu acho que nos informa sobre estes capítulos, que é a grande prostituta, que também a besta, faz a mesma coisa, eles induzem as pessoas a comida e sexo. Então eu acho que o que nos ajuda a compreender essa dificuldade que a igreja enfrenta é o resto do livro de Apocalipse. Ela vai ser a mesma pessoa, o mesmo sistema ou a mesma entidade. Então, capítulo 18 de Apocalipse foi uma das coisas que eu pedi para vocês lerem. Quero que vocês prestem atenção na descrição da queda de Babilônia, da queda da prostituta, o que ela estava fazendo. Eu acho que era bem certo nós dizemos que o problema era esses contratos econômicos e um estilo de vida que isso fornecia para todos que participavam do sistema. E o chamado do povo era a chamada dessas cartas, Jesus falando, gente, isso aqui não pode. Vocês estão abrindo mão de certas coisas para terem uma vida melhor, mas vocês estão abrindo mão demais. E eu não aceito isso, porque vocês são feitos para serem luzes. E quando vocês abrem mão desses princípios, vocês não são mais luzes. Então vocês não prestam para mim. Então ele tem que dar uma dura neles. Mais para frente na carta a gente vê que quem está por trás de tudo isso é o dragão. Mas veja só essa prostituta. No capítulo 18, vou querer ler os primeiros 10 versículos, mas provavelmente eu vou ficar atolado em um desses versículos, já vai ser o suficiente. Então nós temos uma outra visão no capítulo 18. Depois disso vi outro anjo que descia dos céus, tinha grande autoridade e a terra foi iluminada por seu esplendor. E ele bradou com voz poderosa: caiu a grande Babilônia, ela que se tornou a habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável. Essa mulher, esse local chamado Babilônia, é o lugar onde os demônios habitam, é a casa deles. Pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela. À custa do seu luxo excessivo, os negociantes da terra se enriqueceram. Essa Babilônia, ela não é literalmente uma cidade, é um sistema, é um jeito de viver, é um jeito onde para você participar do comércio, dos negócios, você tem que participar de certos rituais, e o que você recebia em troca era isso aqui, uma vida mais luxuosa, uma vida mais enriquecida. Versículo 4: então ouvi a voz dos céus que dizia: saiam dela vocês, meu povo,
para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Não participem desse jeito de viver. Não cai na dela, porque senão você cai debaixo do julgamento dela. A mensagem mais para frente da carta é que a igreja estava no perigo, correndo o perigo de ser julgada junto com a grande prostituta, porque estava bebendo o suco dela, que era comida e sexo, tudo bem, sincretismo. A mesma mensagem que encontramos para a igreja nos capítulos 2 a 3. Eu creio que é a mesma coisa. Ela explica um pouco melhor qual que era esse desafio da Jezabel. É de fato o povo de Deus, o ensino era, gente, não vamos ser muito chato aqui, não vamos ficar falando sobre Jesus é o único rei, não vamos ser muito exigentes, vamos relaxar um pouquinho mais com quem a gente pode comer e conversar e fazer, para a gente poder ter uma vida melhor. Versículo 5: pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu, e Deus se lembrou dos seus crimes. Retribuam-lhe na mesma moeda, paguem-lhe em dobro pelo que fez, misturem para ela uma porção dupla do seu próprio cálice, façam-lhe sofrer tanto tormento e tanta aflição como a glória e o luxo que ela se entregou. Em seu coração ela se vangloriava: estou sentada como rainha, não sou viúva e jamais terei tristeza. Essa é uma das falas da prostituta e também da Jezabel. Eu não tenho arrependimento nenhum pelo que eu faço, a vida é muito melhor assim, não tem problema nenhum. Por isso, num só dia as suas pragas a alcançarão, morte, tristeza, fome, fogo a consumirá, pois poderoso é o Senhor Deus que a julga. E quando os reis da terra que se prostituíram com elas e participarem do seu luxo, virem a fumaça do seu incêndio, chorarão e se lamentarão por ela. Amedrontados por causa do tormento dela, ficarão de longe e gritarão: nossa, cidade poderosa, cidade grande! Em apenas 1 hora chegou a sua condenação. O grande choque um dia da destruição, que é o reconhecimento, da verdade aqui, eu acho. Então eu acho que esses temas de vida de luxo e também de engano que a gente vê nas cartas, que é o desafio, João usa a metáfora de Jezabel nas cartas, mas em outras partes do livro, em outras visões, eu acho que é a mesma pessoa e é o mesmo ensino, que é a grande prostituta. Então para a igreja, um dos choques era de você reconhecer que esse ensino que essa mulher estava ensinando não era apenas uma coisa humana, relaxar, era uma coisa que vinha direto da prostituta Babilônia, que era quem estava na cama de todos os outros povos da terra. E o choque era, se a gente não mudar, nós vamos correr a mesma condenação e julgamento que ela terá da mão de Deus. Então a carta tinha essa função de acordar e chocar eles. Eu acho que o jeito que nós devemos ler era isso. O que nós encontramos nos capítulos 4 a 22 de Apocalipse, ela descreve a mesma realidade que encontramos nas cartas do capítulo 2 e 3. Ela amplia, ela dá uns detalhes a mais da carta. Apesar de ser outras imagens, elas falam dos mesmos temas. Mas uma coisa que fica para mim bem evidente aqui é como a vida econômica está ligada com a vida espiritual, porque tem muito cristão que vive nessa dicotomia, né? A minha vida profissional é uma, e minha vida com Deus é outra. E aqui mostra claramente como você se deixa fisgar, pela questão do dinheiro, e como é tudo uma coisa só, e vai tudo pro incêndio junto, né? Porque o pessoal aqui no 11, você parou no 10, né? Eles estavam chorando, não é de peninha da cidade que pegou fogo, mas é porque agora ninguém mais vai comprar as suas mercadorias, né? Então a questão tem muito a ver com dinheiro mesmo. A gente vê que Babilônia, a razão que eu te dei a leitura de Jeremias, é porque a razão que Babilônia ficou o símbolo mais para frente, é porque ele na época representava isso, um sistema global para eles, de comércio, o dinheiro era tudo o mesmo, era um sistema, então você apenas tinha que reconhecer o deus Marduk e o sistema de valores que Babilônia tinha, e você podia participar do grande mercado. Era uma coisa global. E Deus, através de uns profetas pequenininhos, uma cidade lá nas montanhas, tudo que ninguém conhecia, um monte de pessoas assim de fazenda, um profeta falando: um dia Deus vai acabar com isso aqui, se vocês não se arrependerem vai ter problema. E Deus lá levantou os assírios e deu uma pancada nos babilônios.
E aí tem as músicas de Jeremias 21. Vamos cantar lá. Grande é a queda de Babilônia. Aquela mulher lá grande, ela vai ser lançada no mar. Tem uma série de imagens em Jeremias que representou este momento. E João aproveita dessa imagem de um sistema global que Deus derrota de uma para outra. O pessoal acha que nunca vai mudar, vai sempre ser assim. Toda geração acha que vai sempre ser daquele jeito. Não vai mudar, o sistema é sempre assim, é sempre corrupto, é tão grande, é um sistema tão... E Deus fala, vocês não lembram de como eu já julguei várias vezes as nações pagãs? Eu já inundei esse mundo, eu já fiz tanta coisa que eu derrubei, eu derrubo, eu levanto. E é o mesmo chamado para a igreja, não beba esse suco. O nosso Deus já julgou essa mulher, o sistema vai ser derrubado em 1 hora. E um dia tudo vai ser revelado, né? Então não entre nessa do suquinho dela e da realidade aí do mundo. Uma coisa que te seduz aos poucos. Aqui no 18, não sei se você vai deixar isso ficar como for no 18, mas aqui tem um anjo. E a gente, aqui no começo, o anjo pode ser o líder da igreja, o profeta. E aqui? Aqui, nos capítulos 4 em adiante, as visões, esses anjos são mais os reveladores das visões. São anjos mesmo. Parece que são os seres que trazem a mensagem de Deus para João. Então elas não são os líderes representantes de cada igreja. Aí muda assim, eu acho que o capítulo 4 e 5 é a mesma palavra, anjo, que tem a ver com função, não necessariamente a essência da coisa. Mas no tempo hoje, o que tem acontecido é que as igrejas estão aceitando essa entrada de, por exemplo, recursos da corrupção. Não a igreja evangélica, mas a igreja de modo geral. Tanto a igreja católica como as igrejas. Então você vê nas reportagens assim que o padre X recebeu tantos milhões, o pastor não sei o que recebeu tantos milhões. Eles estão aceitando a corrupção dentro da igreja como se fosse natural. Entendeu? Não estou contestando a origem do dinheiro. Sabe que a pessoa não tem aquele caixa público para fazer esse tipo de doação e está aceitando esse tipo de oferta. Quer dizer, está aceitando que o que está dominando hoje, que é a corrupção, que é a ganância, que é tudo que tem de pior, seja alimentado lá dentro da igreja. A igreja parece grande, a igreja ser diferente. Entendeu? Então, eu acho que o sistema hoje não mudou muito, eu acho que está até pior. A própria Lava Jato é isso, né? Não é só ela. Enquanto o evangelho está preso lá, com os caras. É mais ou menos isso, quer dizer, o pessoal separa. Ele é uma coisa, entendeu? Só que o que é estranho é que as igrejas lá, a liderança das igrejas, estão aceitando essa entrada do recurso, sem contestar de onde ele vem. Desde que ele pague a minha conta, eu não quero saber de onde vem. Então, É o Malafaia falou isso. Ô Zé, eu queria só pensar na igreja como indivíduo. Porque a questão, eu estava até com os adolescentes falando sobre uma coisa, geralmente a gente coloca a culpa, ou estende a culpa num ângulo maior. Só se a igreja somos nós, pensando nesse texto, em relação assim, aonde eu me corrompo, eu me deixo corromper com as minhas ligações, e até onde eu sou influente o suficiente para que Deus me use e faça. Porque eu acho que a igreja, você entender como instituição, ela tem pessoas que vão sinalizar positivamente e falar não. É claro que é diferente, isso daí é uma instituição. Mas eu, como indivíduo, qual é a minha posição e qual a minha postura em relação a esses compromissos? Aonde eu me deixo envolver de tal forma, aonde as minhas parcerias são parcerias que agradam a Deus. Porque são coisas pequenas, na verdade. Eu fico pensando em termos de indivíduo. Nós somos igreja. Nós estamos unidos como igreja, mas eu sou igreja. Então, aonde isso seria o fato de pegar a tua ideia, mas trazer para o indivíduo. mas ela é um indivíduo, entendeu? Porque se veja, digamos que a gente chega aqui no próximo fim de semana e a igreja recebeu aí 4, 5 milhões de oferta de um membro aqui,
E daí todo mundo fica, nossa, que legal, a igreja agora vai ter até carro dos membros. Quer dizer, mas espera aí, pessoal, é assim que funciona? De onde esse dinheiro vem? Quem é essa pessoa? Quem está se relacionando com ela? Mas se eu fizer isso, vai ter 250 neguinhos contra mim. Tudo bem, mas você pode ter a postura de falar, eu não vou me corromper. Sim, Que é isso que eu acho que está acontecendo aqui, porque quando eu olho ali, eu entendo que é um grupo dentro do Tiatira que tinha essa pressão por causa das outras coisas. Os demais que estão em Tiatira, os demais estão em outros grupos, talvez. Né? Então eu vejo assim, muitas vezes você pode falar não, se colocar e falar, tá, eu não vou participar disso, então você sai fora. Né? É uma postura que muitas vezes você pode ter. Estou falando sair fora, quando uma coisa pega mesmo. Né? Vou interromper aqui, que a visão inicial do Filho de Deus, eu acho que ele começa a entrar em jogo aqui. Essas palavras vêm do Filho de Deus. E o Filho de Deus, ele é o termo na Bíblia usado para descrever essa pessoa aqui embaixo, no versículo 27. Ele não é um termo que descreve a divindade de Jesus, que ele é Deus e sei lá quem, uma mulher lá, deu filho, então Jesus nasceu de Deus. Essa não é a ideia. O Filho de Deus é o termo para aquele que reina, que exerce o governo de Deus. E no ser de Deus, a segunda pessoa da Trindade, ele é a pessoa que vai exercer o reino dele no mundo. Este é Salmo 2 e Isaías 11. Então este título declara quem é realmente o governador do mundo. E parte da sedução da mulher é de você reconhecer outro governador. Então a sedução não é tanto apenas por dinheiro, nem sexo e nem comida. A ideia é de que a igreja, ela representa essa verdade. Jesus é o Filho de Deus e ele reina sobre as nossas vidas, sobre os reis da terra, sobre tudo. Então a sedução aqui é de você começar a abrir mão dessa verdade através da sua vida. Então, através de ações que não reconhecem que Jesus realmente é Deus. Como é que eu faço isso? É quando eu, por pressão social, abro qualquer exceção na minha vida. Eu vou mentir aqui porque está todo mundo aqui no trabalho mentindo, então eu também vou mentir. Senão eu vou ficar o idiota aqui por fora, eu vou sofrer consequências. Esse é um tipo de pressão ou sedução. Isso acontece fora da igreja e dentro. É da igreja também querer se adaptar aos padrões e se atualizar nas coisas da sociedade. Está sentido por fora ou para trás. E por querer estar dentro das coisas, talvez ser ativista demais, ela abre mão de certas verdades para poder não causar muitos problemas. Pode ser várias coisas, né? Mas a ideia que a carta nos chama é de avaliar este conceito. É como que as ações nossas, elas declaram essa verdade, que Jesus é o Filho de Deus. Ele é o soberano. Nós vamos confiar nele e tomar conta das nossas vidas. E às vezes a gente tem que se posicionar nas coisas do cotidiano, né? Que a gente faz com o nosso dinheiro é uma das coisas mais fortes. E a igreja como um total estava bebendo esse suco, de que é tudo bem você fazer algumas exceções para poder talvez ser mais ativo na sociedade, ou participar mais, ou ter uma vida um pouquinho mais confortável. Mas a ideia não era tanto a busca da vida luxuosa, né? A busca pelo dinheiro, a cobiça. Parece que isso não era o problema que Jesus estava enfrentando aqui, era mais os ensinos dessa mulher que podia abrir mão e dar uma brecha, e que a igreja agora não representava que Jesus era Filho de Deus. Não, tem o governo, tem a sociedade, mas o nosso primeiro governador e presidente é Jesus, e em segundo lugar, nós respeitamos aqui quem Deus colocou em autoridade, mas nós vamos primeiro obedecer Jesus. Então, se o governo exige alguma coisa da igreja que Jesus não quer, então a gente sofre a consequência. Essa é a ideia aqui. E a Jezabel aqui do negócio estava falando, não gente, não vamos fazer tanto. Se está todo mundo fazendo, então vamos também, não é grande coisa. Vamos entrar um pouquinho no ritmo aqui do mundo. Essa é a sedução dela. Afinal, nós estamos fazendo isso, aquilo, temos fé, temos serviço. Vamos compensatório. Como é que é? Quando a Isabel Isso. falava, não, vocês estão me servindo, vocês têm fé no seu Deus. É bem possível que isso faz parte do jogo dela. Afinal, vocês estão vivendo o evangelho de forma sem palavras. Isso é tipo ser o morno de Jesus, né? Seu quê? Morno. Eu acho que vai ser a próxima carta, mas seria parecido, né? Você está no meio de duas coisas. Eu vejo que a imoralidade sexual é uma coisa muito forte. Porque a Bíblia está dizendo
sobre essa ideia. Então é muito interessante. Deus fala que isso é um tipo de traição minha. Quando você me diz que eu sou o seu Deus e eu sou o que mereço tudo da sua vida, aí você, com suas finanças, mostra diferente, ou com sua boca mostra diferente, você está me traindo. E é que nem você dormir com outra mulher quando você está casado com outra. Essa é a ideia do sexo, ou da imoralidade sexual. Mas ela vai matar os filhos. E aí, vamos olhar para a gente continuar aqui, vamos olhar que ele diz no versículo 23, eu matarei os filhos dessa mulher, ou eu vou atrás daqueles que obedecem, que seguem. Isso é Jesus falando, né? Isso é uma das coisas que eu acho legal de Apocalipse, é que ele mostra Jesus na sua totalidade, não só como o Cordeiro que morre por nós, que nos ama, mas também sobre o Rei soberano, que tem os olhos de fogo e pé de bronze, que ele vê tudo e ele é quem tem autoridade sobre as coisas e ele impõe a sua justiça. E ele faz isso aqui. Ele não só fala isso é errado, por favor pare, eu amo vocês, por favor. Não, ele fala, eu vou te dar um tempo e aí chega. E aí se você não mudar de ideia, eu vou acabar com sua vida, eu vou te tirar daqui. Isso pode incluir saúde, problema de saúde, pode incluir um acidente que Deus retira a pessoa. E aqui parece que eles param de viver. Parece que eu acho que isso que eu extraio da palavra eu vou matar os filhos dela. Parece que isso deixa muito claro, eu vou eliminar eles do grupo, fisicamente. E isso então vai resultar que todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e corações e eu retribuo de acordo com o que cada um merece. Então este é o Jesus, né, de totalidade, alguém que está andando no meio das lâmpadas, ele que vai dar a justiça para cada um, ele cansou delas, e ele nunca para, ele nunca está desligado das coisas que acontecem na igreja. Parece que a gente está meio isolado, né? Parece que Jesus às vezes está mais distante em certas coisas, talvez certos cantos da igreja, mas pode ter certeza que você não precisa correr atrás e julgar ninguém na igreja, porque Jesus é aquele que anda entre as lâmpadas, e ele trata a igreja assim, ele cuida dela, mantém a chama dela acesa, disciplina quando é necessário, e aqui ele faz distinção, né? Versículos 24 e 25, aos demais que estão tudo bem, vocês se mantêm firmes, mas eu vou tomar conta daqueles que estão fazendo a coisa errada, e vai ser claro para todo mundo, porque Deus se importa com a testemunha própria dele, a gente não precisa se preocupar com isso, em termos de nós irmos e sermos os agentes da justiça de Deus. Seria legal poder fazer isso, mas não é o nosso chamado, né? Seria legal sair e chicotar todo mundo que a gente acha que está fora de linha, mas a gente receberia talvez mais em troca se fizéssemos isso, mas que seria uma aventura, seria. Então ele faz essa distinção entre aqueles que não têm bebido o suco dessa mulher e aqueles que têm. Interessante essa distinção. Tá, agora, concluindo, aquele que vencer, já temos visto isso bastante, e sim, aquele que se arrependa, aquele que acorda, mas nós temos essa frase seguinte, fizer a minha vontade até o fim. É o único lugar nas cartas onde aquele que vencer tem essa frase que segue ela. Aquele que vencer é de fato quem obedece, obedecendo a Jesus. O que é vencer? O que é conquistar? De acordo com João, é simplesmente aquele que obedece. Até o fim. É interessante isso, né? Até o fim. Não sei se ele quer dizer aqui o fim da história, porque essas pessoas não vão viver até o fim da história, né? Ele está falando com essa igreja especificamente. Eu acho que ele tem a ver até o fim desse desafio, até o fim dessa provação, desse desafio específico da igreja. Aí, se tudo der certo, te darei autoridade sobre as nações. Então, a promessa para a igreja de Tiatira, autoridade sobre as nações. Mas isso não seria uma coisa futura? Boa pergunta. O que vocês acham? Pelo que dá a entender que esse fim, a vontade até o fim da autoridade sobre as nações, a autoridade é quando Jesus voltar. Ok, beleza. Alguém tem uma leitura diferente disso?
Ou será que é isso que todo mundo também entendeu? Acho que o fim da vida de cada um a autoridade das nações é no futuro, quando Jesus tem uma parte para frente do Apocalipse que fala sobre isso. Né? Sim, tem uma parte que é bem semelhante. Então, eu lhes darei, versículo 28, a mesma autoridade que recebi do meu Pai. A gente lê isso aqui, aquele que vencer, darei autoridade sobre as nações. E sim, às vezes eu acho que ao primeiro olhar, a gente, então quando ele vai vir reinar, aí a gente participa, Serginho. No 28, por que algumas traduções elas trazem a estrela da manhã? Darei a estrela da manhã. Ah, está aqui também. Que é. Não está ali. Não, aqui na minha só está a estrela da manhã. Ela não tem a autoridade de receber. Ah, é? 27, autoridade da 27. É que está no 27. Não. Tá. Não, Sim. É outra, eu estou usando uma outra versão, isso que eu estou falando. Versão Sérgio. A versão Senhor. a versão Aposta. É a versão aposta. Essa daqui eu recebi. Ah, é a versão Recebi a revelação. Não, Marcos diz. Não, Marcos. Mas é revelada. Não, Comprou no Mário da atualmente. Olha o comércio de Jezabel. Atualmente. E no 28, na verdade, ele traz assim, daria a estrela da manhã só. Só isso. Ela tem a ver com autoridade, ela tem a ver com o quê? Ela tem a ver com essa autoridade de reinar. A ideia da estrela é o governante. Ela vem provavelmente de Números 24, onde Balaão vê a estrela de Jacó, que é aquele que vai reinar, né, sobre as nações. Ele vai impor a sua vontade sobre as nações rebeldes. Tem umas profecias que falam sobre a estrela da manhã que fez isso a Jesus também. Isso. É Números 24. É só esse. Só esse. Estrelas parece que tem a ver com governantes. Então a ideia de você ser uma estrela, né? Você vai. Tem alguma coisa a ver com as 7 estrelas ali no começo? Eu acho que não. Esse é o negócio. Às vezes símbolos são. A ideia dessa estrela da manhã era clara o suficiente, eu acho, para o primeiro leitor, de saber que ela é diferente das outras estrelas. Então, a frase estrela da manhã, em conjunto com o tema de reinar, já estava claro que isso aqui está falando de eu vou te dar a autoridade de reinar. É um outro jeito, é a mesma coisa, é uma repetição. Mas a questão ali que eu perguntei sobre quando que é isso daqui, o que é isso daqui, eu acho que é muito fácil, ou seria, eu acho que tem o conceito sim. No período para frente, nós vamos reinar com Jesus. Mas especificamente o conceito de Filho de Deus no Salmo 2, a Bíblia afirma que Jesus, em Romanos, ele foi declarado. Vamos lá em Romanos 1. Quero que você veja. E isso tem um pouco a ver com essa questão da nova era que eu tenho falado. Nós vamos terminar aqui, tá? Se você está começando a... Nossa, será que a gente vai terminar? Estamos encerrando. Romanos 1. O que eu tenho falado aqui e proposto é que essa nova era, após da cruz, é a nova era do reinado de Jesus. O reinado messiânico, o reinado grande esperado pelos judeus. Este é a declaração do Evangelho, o final do exílio e o início do reinado de Deus, do filho de Davi. Olha que interessante essa colocação aqui, capítulo 1, versículo 3. Acerca de seu filho, como homem, era descendente de Davi e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição. Então teve algo na cruz, no momento da ressurreição, que deu início a algo que não estava sendo implementado na sua totalidade. E tem a ver com esse termo Filho de Deus. Como eu te falei, o termo Filho de Deus, ele é frequentemente usado pela gente mais para descrever
quem ele é, que ele é divino. Mas na Bíblia, especialmente o Velho Testamento, Filho de Deus era o termo para o rei governante que Deus colocou na terra. Então Davi era o primogênito de Deus, o Filho de Deus, porque ele recebeu de Deus autoridade para reinar. E a promessa um dia é que viria um Filho de Deus, um filho de Davi, que reinaria sobre a terra. Então Salmo 2 descreve isso: eis o meu filho amado, em quem eu me agrado. A ele eu darei as nações, e ele vai governá-los com um cetro de ferro. Essa é a citação que a gente viu em Apocalipse, na carta, no finalzinho, né? Ela vem de Salmo 2. E isso é declarado para nós como algo que aconteceu já na vida de Jesus. Ele é Filho de Deus, no sentido de que ele está exercendo essa função agora. Não que ele será um dia Filho de Deus. Romanos 2 diz que a ressurreição declara ele Filho de Deus com poder e autoridade. Então dá início ao reino dele na sua ressurreição. Então a ressurreição de Jesus, essa época depois de Jesus, é o início do reino do Filho de Deus. É o início do reino esperado. É agora que ele está reinando as nações com um cetro de ferro. Então a promessa ali para a igreja de Tiatira é: se você reconhecer e arrepender e fazer o que eu estou te falando, a promessa de você participar nesse reinado ainda mais. No início do primeiro capítulo, Deus criou nós para sermos o reinado sacerdotal. Fazemos nós um reino e nós reinamos com Ele, participamos do seu reino. Efésios 1, finalzinho do capítulo: ele que foi assentado acima de toda autoridade, está no lugar celestial, tudo debaixo dos seus pés. Quem está lá do lado dele agora? Capítulo 2, a igreja, os seguidores de Jesus, estão junto com ele nos céus. É a sua posição. Então a promessa, eu acho, da carta é igual a todas as outras. É a promessa de bênção, da intimidade com Deus, que é prometido para aqueles que o seguem e para quem os obedecem. Isso ela é iniciada na nova era, algo que vai ter a sua plenitude no futuro, mas algo que nós já podemos entrar atualmente. Então a promessa para as igrejas nas cartas é uma promessa e também uma ameaça. Se você não se arrepender agora, você tem o risco de julgamento agora, como também a promessa é agora. Se você se arrepender dessa situação agora, vencer ela, você participará da bênção dela, que é de reinar comigo. E o final da carta é reinar que nem Deus me deu autoridade de reinar sobre eles. E isso fica meio assim: mas como assim, Dimas? Como assim que a gente vai participar agora? Como que nós estaríamos agora reinando sobre as nações? Essa parte do desafio, quando a Bíblia fala que Jesus está reinando agora, né? Como que ele está reinando agora? Como que ele conquistou e venceu? É o que o resto da visão de Apocalipse explica. Como que Jesus conquistou o mundo? De acordo com João, de acordo com Apocalipse. Porque se pegar o conceito de reino de Deus dos evangelhos, aí a gente consegue entender esse reino de Jesus, né? Porque ele não é um reino... Apocalipse, pode ficar em Apocalipse. Mas dentro dos evangelhos a gente fala que o reino de Deus não é... Ele compara um estádio, compara o reino de Deus a várias coisas, a gente consegue mais ou menos ter uma ideia do reino de Deus nesse sentido. Mas aí quando fala que vai reinar sobre as nações, com cetro de ferro e tal, aí já fica estranho, entendeu? Porque quando você imagina o reino de Deus como uma coisa, não é espiritual, mas tem a ver com boas obras, outros valores, então ainda mais, né? Mas é quando fala, reger as nações, com cetro de ferro, aí fica estranho. Porque a carta de Apocalipse, de 4 a 22, narra como o Cordeiro conquistou o mundo e depois narra como os seus seguidores conquistam o dragão. Que é morrendo. Isso. Que é permanecendo fiel à palavra de Jesus. Então, o jeito que João descreve reinar e como Jesus está reinando é diferente muitas vezes de como nós imaginamos que vai ser. Porque quando ele voltar, vai ter um julgamento e pomba, acabou. Não vai ter nações diferentes. Então, um tempo no futuro onde ele vai exercer uma função sobre as nações, isso, de acordo com João, não tem esse momento, porque ele vem e chega e declara o seu julgamento e nós participamos aí da vida, do estado eterno.
O reinado dele, do Filho de Deus, é agora, e foi de um jeito muito inesperado. Um cordeiro morto, que é capítulo 4 e 5. E os seus seguidores aí conquistam e vencem também o dragão, de acordo com o sangue do cordeiro. Da mesma forma que ele viveu e conquistou, é o que a igreja está chamado a fazer. E esta é a promessa das cartas. Se você então vencer, que é se arrepender e ser fiel à minha palavra, você também aí desfrutará da promessa, que é de ser um vencedor, que é de reinar comigo. Essas coisas estão juntas, vencer e reinar. E João, no Apocalipse, propõe uma visão muito radical do que é vencer e do que é reinar. Mas aí eu não entendi então o que significa reinar no cetro de ferro. Então a imagem de Isaías 11 e de Salmo 2 é que essa coisa que sai da boca, o que era sempre esperado, era uma coisa de dominar. Eu vou fazer você submeter a mim. Uma submissão que não envolve o coração. E o jeito que Jesus reina através da sua boca, do cetro que sai da sua boca, é que a sua palavra conquista os corações. A declaração do Evangelho coloca em submissão ao coração do homem. Então, cada vez que a declaração é feita, quando a gente se segura a palavra de Deus, ao invés do medo que a gente tem, ou ao invés da preguiça que a gente tem, ou ao invés da cobiça, ou do adultério, ou de beber o suquinho da mulher, e a gente se apega à palavra, nós estamos reinando sobre a besta e a prostituta. Nós estamos vencendo ela. Oi? O cetro de ferro é forte, é como se você subjugasse. Mas a palavra de Deus não subjuga. Não, mas é isso que João está falando. É assim que ele subjugou. Ele falou: eu conquistei o mundo através da minha palavra. Por incrível que pareça, foi a submissão e o sofrimento dele, isso que era repugnante para o judeu. Como que você está reinando? Você está crucificado. Isso é uma vergonha para o judeu, dizer que Jesus é o Messias. Não que Jesus será um dia o Messias e que Jesus um dia será o Filho de Deus. Mas a declaração da igreja, Jesus, o homem crucificado, é o Messias, é uma vergonha para o judeu. Ele não aceitava. E por isso que ele era tão bravo com a igreja. Porque era uma declaração não de, aquele cara que morreu por nós, um dia vai reinar. Na declaração da igreja no primeiro século era, não, aquele cara começou a reinar com aquilo, e é assim que ele reina, e é assim que ele chama a igreja a participar no seu reino e na sua autoridade. Então não é uma coisa apenas futura, como eu falei no início, é uma coisa que iniciou e que ela entra na sua plenitude mais para frente, mas ela já dá o seu início. E essa visão de Apocalipse é uma parte que choca e que chama, a igreja a seguir e de olhar para a frente, de ver esse reino sendo estabelecido. Voltando para Tiatira, é interessante porque ele está falando de coisas palpáveis, prostituição, idolatria, mas no 23 ele fala que vai matar os filhos dela, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. Aí ele já volta para o coração da pessoa de novo. Ele está falando de coisas, de pecados visíveis, mas ele fala que vai ser naquele julgamento ali daqueles que eles vão ver que ele sim está, ele é aquele que reina. Aquela frase, aquele que retribui cada um ao seu, só Deus faz isso. E toda vez que ele julga uma nação, ele revela que ele está assim soberano sobre todas as coisas. Agora é Jesus que toma este lugar, e ele já exerce essa função. E a igreja Apocalipse, em Apocalipse, a igreja que estava sendo perseguida e morta, essas promessas, Jesus está falando assim: se você permanecer fiel, você não vai ser apenas morto, você vai reinar comigo quando você vive assim. Então a visão de Apocalipse oferece isso, as pessoas reinando com ele da mesma forma que ele está atualmente reinando. Nós vamos participar, e você pode fazer isso na terra agora e também através da morte da sua vida pela testemunha da palavra. É isso que vai acontecer com os seguidores, os vencedores. O desafio de viver agora e com as promessas daquele que aceita. Oi? Não, aquele que também morre, que às vezes eles estavam debaixo de ameaça de morte física. E eu acho que isso conclui aí a carta de Tiatira. Assim que ele termina.
e assim você participará. Tá bom. Eu acho que é o final do capítulo 2. Nossa, estou lendo Romanos aqui, mas é o final do 2, né? Então, temos mais 3 cartas. Essa foi a 4ª. É a carta mais comprida. Do certo? Não. Você vai passar o YouTube do... Como é que é? Vai passar online o vídeo do Berger? Aquele ficou meio bagunçado, viu? Eu sabia que ia dar uma zebra e ficou confuso. A gravação pulou e copiou, editou, então não sei se vale a pena passar. Ela não, que nem Apocalipse, ela também não segue na cronologia a gravação. Tá bom, gente. Mais algum comentário antes de nós encerrarmos? Tá bom, a gente continua com a igreja de Sardes na próxima. Alguém gostaria de orar para encerrarmos oficialmente? Te agradecemos, Senhor, por esse momento, que o Senhor nos dê discernimento para entendermos a Tua palavra. Ajuda-nos também a poder seguir conforme o Teu desejo das nossas vidas. Fica conosco no restante do dia. Te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém.